Não desperdice seu tempo com Deus. Eu vou repetir para ficar bem claro para você. Não desperdice seu tempo com Deus. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao canal de Volta à Vida e que Deus possa sempre, através desse canal, falar ao seu coração e abençoar a sua vida. Não posso deixar de pedir para você deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos abençoando a vida de outras pessoas. E o que eu quero falar para você hoje é: não desperdice seu tempo com Deus. Eu vou repetir para ficar bem claro para você: não desperdice seu tempo com Deus. Eu tenho o conhecimento de estar há muito tempo lidando com pessoas que sempre têm um discurso: eu busco e não encontro, não acho, não tenho uma resposta, e a gente vê que essa pessoa se engana, que está pensando passar um tempo saudável, produtivo, abençoado por Deus na presença do Senhor, mas infelizmente são pessoas que não têm conseguido tirar proveito desse relacionamento com Deus tão poderoso que pode atender as nossas orações, abençoar a nossa vida, glorificar o seu nome e fazer com que muitas das circunstâncias que estão em nossa volta possam ser transformadas pelo seu poder. E para isso, Deus deixou a ferramenta da oração para que a gente pudesse falar com Ele, buscar conhecer sua vontade, entender os seus propósitos e também pedir a sua intervenção sobre muitas coisas. Mas vemos a própria palavra de Deus dizer: peça em meu nome e eu farei. Também dizer: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus próprios desejos, seus próprios deleites. E eu parei para pensar: Senhor, por que tanta gente tem perdido tempo, desperdiçado tempo contigo, não sabendo aproveitar momentos oportunos de oração, de busca, de jejum, de consagração, e não obtendo respostas para suas coisas, para aquilo que são os seus desejos, para os propósitos que ela tem na sua vida. E a primeira coisa que Deus falou ao meu coração foi porque essas pessoas não sabem com quem estão falando. Então, falar com Deus sem saber quem Deus é perca de tempo, é desperdício de tempo, é não conseguir compreender todas as circunstâncias que envolvem a oração e esse caminho que Deus preparou para que a gente pudesse ter respostas para as nossas condições de vida. E eu leio para você Salmo 24:1, que diz assim: ao Senhor pertence toda a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nela habitam, porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Muitas vezes nós estamos diante de homens, pessoas influentes, pessoas que admiramos e sempre estamos pensando que essas pessoas têm autoridade e condições de realizar coisas na nossa vida e nos abençoar de alguma maneira para que a gente possa viver os nossos propósitos. E sempre quando nós chegamos na presença do Senhor, muitas vezes duvidamos de quem Deus é, não entendendo essa condição eterna de que tudo que está na terra, pessoas, riquezas, tesouros, toda a terra, toda a glória, toda a natureza desse universo que nós vivemos pertence ao Senhor. E isso tem que ser um ponto fundamental do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que tudo que estamos vivendo nesse momento pertence ao Senhor, e isso não pode ser uma dúvida no nosso coração. Deuteronômio 10:4 diz a mesma coisa e fala assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertence a terra e tudo aquilo que nela há. Então, tudo que está na terra nesse momento pertence ao Senhor. Pessoas, riquezas, domínios, poderes, nações, e nós precisamos ter esse entendimento no nosso coração para não desperdiçar e perder tempo com Deus nas nossas orações e na nossa busca. Deus, ele é dono de tudo e Deus, ele é soberano. Então, quando nós fazemos oração por pessoas, precisamos entender que as pessoas são de Deus. Solitárias, doentes, enfermas, cabisbaixas, abatidas, são do Senhor. E quando nós intercedemos pela vida dessas pessoas, temos que entender que existe um domínio, uma possessão de Deus, e a oração que fazemos por essas pessoas, ela não tem que trazer resultado somente pelo nosso querer, mas sim pelo propósito que Deus tem na vida dessa pessoa. A segunda coisa que me chama a atenção é que a oração que não é respondida, ela tem uma característica própria, ela não faz sentido. E por que ela não faz sentido? O texto diz: vocês pedem
e não recebem porque pedem mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres. E a palavra esbanjar, ela tem o sentido de desperdiçar. Então, Deus nunca estará respondendo ou entregando nada nas minhas mãos ou na sua mão que não tenha proveito. Tudo aquilo que Deus quer fazer tem que ter proveito. E a satisfação de uma natureza caída não terá proveito nenhum para os propósitos do reino de Deus. Se tudo aquilo que eu peço a Deus está associado à minha natureza caída, isso não terá proveito nenhum para os propósitos de Deus e certamente teremos tempo desperdiçado na presença do Senhor, não conhecendo quem Ele é e não entendendo essa característica da oração que não é respondida. Então, o que eu faço para isso? Como resolver essa solução e todo o tempo que eu ter na presença de Deus ser proveitoso, trazendo um resultado para as orações que eu vou fazer? Conhecendo Deus e a sua vontade, conhecendo Deus e os seus planos. E eu encerro com Efésios 1:9 que diz: e Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir a Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. E eu encerro dizendo para você, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Se nós temos passado tempo na presença de Deus, não entendendo que aquilo que a gente ora, aquilo que a gente pede, aquilo que a gente clama, precisa convergir, caminhar, direcionar para Cristo, para louvor da sua glória, para a sua exaltação, nós nunca teremos resultado e estaremos desperdiçando tempo na presença do Senhor. Meu conselho para você: entenda que o tempo precioso que você passa na presença de Deus precisa fazer com que o resultado da tua busca venha glorificar o nome do Filho, porque essa é a vontade do Pai. Eu te abençoo, fica com Deus, fica na paz e que todo o tempo que você tiver na presença do Senhor seja precioso, poderoso, seja útil e proveitoso. Um abraço!